Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Café. O meu nome é Francisco Batalha e comigo tenho Daniel Ferreira e Pedro Fortuna. A falta de informação sobre a eutanásia, a divisão das alianças políticas e a entrada da religião na vida política. Ao longo da última semana, desde a aprovação do Orçamento de Estado, o único tema que veio fazer frente ao coronavírus é o tema da eutanásia. Na sombra do Orçamento de Estado veio bater à porta o tema da eutanásia. Tema este que, já em 2018, tinha gerado controvérsia. Na altura, a proposta chumbou por 5 votos, ficando 110 a favor e 115 contra. Mas, desta vez, a proposta será quase que incontestavelmente aprovada. Daniel, queres começar por dar a tua opinião sobre este tema? Sim. Antes de mais, convém introduzir a minha opinião sobre a eutanásia, se deve ou não ser feita. Eu não tenho, por uma questão de filosofia, por uma questão de valores, por uma questão religiosa, não é por isso que eu acho que sou contra a eutanásia. Eu não sou contra por o que a eutanásia é. Neste momento, há portugueses, e é por isso que eu não sou a favor, há muitos portugueses que ainda não têm acesso aos melhores cuidados paliativos, ou seja, há tecnologia que existe e há desenvolvimentos que permitem dar mais cuidados paliativos às pessoas e ainda continua a haver uma grande porcentagem de portugueses que não têm acesso aos mesmos, especialmente no Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que a partir do momento em que nós conseguirmos dar esses cuidados a toda a população, nós podemos começar a pensar, digamos, uma maioria ou uma grande maioria da população, podemos começar a pensar em legalizar, enfim, ou despenalizar a eutanásia. Por agora parece-me que é algo precipitado, não nos podemos esquecer que só há 5 países no mundo que têm essa prática da eutanásia, e Portugal não é um deles, portanto eu acho que precisamos de ter calma. Agora, deixo já aqui que sou totalmente contra o referendo. Sou totalmente contra o referendo, e porque quem é escolhido para o Parlamento é escolhido pelos portugueses, e se a maioria do Parlamento é a favor da eutanásia, então nós temos que respeitar esta decisão, embora possa haver gente que é contra, como eu, mas isso é como tudo na vida, nada é unânime. Tu estavas a dizer que defendias uma rede maior de cuidados paliativos. Contudo, o estado atual do Sistema Nacional de Saúde não permite, essa rede de cuidados paliativos que, aliás, como o CDS veio dizer, o Estado não mata, cuida, mas a degradação do Serviço Nacional de Saúde não permite esses cuidados paliativos que tu defendias. Mas lá está, não permite atualmente. Isso é um bocado o que falámos no outro podcast, que nós temos saldo positivo, temos dinheiro para investir e continuamos a não o fazer. E eu acho que antes de darmos uma falsa escolha às pessoas, que é o senhor está aí a sofrer, ou sofre como está a sofrer e tem todo o direito de continuar vivo, ou usa a eutanásia. E para mim, lá está, isso é uma falsa questão, porque através de investimento no Serviço Nacional de Saúde e investimento nos cuidados paliativos, poderíamos dar essa chance às pessoas terem acesso a esses cuidados, e a partir daí diríamos, ok, o senhor tem toda a tecnologia, todos os desenvolvimentos à sua disposição, todos os cuidados, e portanto agora sim tem essa escolha entre isso ou portanto falecer. Pedro, o que é que tens a dizer sobre este assunto? Bom, portanto, antes de mais, olá a todos. Quem me conhece sabe que eu sou bastante progressista em matérias sociais e a eutanásia não é diferente. Sou completamente a favor da despenalização da eutanásia, com os devidos asteriscos. E antes de entrarmos mesmo por esses asteriscos e pelos pormenores desta questão, devo dizer que as minhas ideias vão mais ou menos de acordo com o que foi proposto no Parlamento pelos vários partidos. Portanto, não será por aí. Não seria por aí que eu teria outra opinião sobre o assunto. Mas normalmente quando analiso estas questões sociais eu costumo analisar sempre por 2 prismas diferentes. Um abstrato e teórico e depois um prisma mais concreto e prático. Porque nem sempre aquilo que funciona e que faz sentido na teoria tem aplicação prática tendo em conta o comportamento do ser humano e muitas vezes nas culturas e nas sociedades concretas em que nos encontramos. Quando analiso a questão da eutanásia de um ponto de vista teórico e abstrato, não consigo arranjar grandes argumentos contra a despenalização da mesma. A não ser, claro, que entremos por questões religiosas, que, na minha opinião,
não fazem sentido, especialmente estando nós num Estado laico em que a religião não deve poder fundamentar decisões políticas. Assim sendo, teremos que passar para o plano prático e concreto desta questão. E aqui sim aparecem vários argumentos contra, como o Daniel, por exemplo, falou da falta de cuidados paliativos no Sistema Nacional de Saúde atualmente. Não me parece que seja isto um argumento aceitável, porque uma coisa não invalida necessariamente a outra. A falta de cuidados paliativos é claramente um problema, existe, há uma grande falha nesse e noutras vertentes do Serviço Nacional de Saúde, mas não será por haver falta de cuidados paliativos ou cuidados paliativos insuficientes ou não os melhores cuidados paliativos do mundo que não se deve dar a opção de escolha às pessoas de fazerem aquilo que quiserem com a sua vida. Até porque o ordenamento jurídico português dá essa liberdade à pessoa em vários dos seus artigos, em várias das suas leis. Temos a questão, por exemplo, do desenvolvimento da personalidade e várias questões na qual percebemos que existe no ordenamento português uma clara ideia da liberdade do indivíduo em decidir aquilo que quer fazer com a sua vida, da forma como quer gerir a sua vida e o que quer, no fundo, fazer com ela. E, portanto, parece-me estranho, de certa forma, se haverá aqui uma exceção à eutanásia quando acreditamos que para tudo é legítimo fazermos o que quisermos com a nossa vida, mas quando se trata de atirarmos, e por exemplo, aqui há outro argumento, a tentativa de suicídio não é ilegal em Portugal, ao contrário de outros países. Portanto, se eu estiver plenamente bem e me decidir suicidar, e o conseguir ou não fazer com sucesso, não existe problema nenhum. Mas se eu tiver uma doença prolongada, uma lesão prolongada, ou pronto, as várias situações enumeradas nos vários projetos de leis, aí sim, ao que parece, já existe um problema. Portanto, desde que eu esteja perfeitamente bem para me matar sozinho, tudo bem. Mas se eu precisar da ajuda de outros, aí já existe um problema. Não, mas há aqui uma diferença, Pedro, atenção, que é, não é uma questão de precisar de ajuda de outros, é que uma coisa é tu mataste por ti, outra coisa é existir um serviço num hospital, especialmente nos hospitais públicos, para teres o suicídio assistido. É um bocado diferente eu ter que pedir a um pai ou a um tio para me matar ou a ser um médico a fazê-lo. É diferente e tem nuances diferentes, não podes estar a mas por exemplo, assim... eu não posso pedir a um pai ou a um tio para me matar. Isso sim é homicídio. Sim. Portanto, a questão aqui é que, e mesmo que pudesses, e o suicídio assistido é diferente da eutanásia, no suicídio assistido é a própria pessoa que no fundo se mata, daí a questão de ser suicídio. E a eutanásia, portanto, será o homicídio por parte de um profissional de saúde. A minha questão é que neste momento a eutanásia passiva já é legal em Portugal, ou seja, eu posso decidir não ser tratado e, portanto, falecer, como é evidente, da minha doença. Portanto, se eu tiver uma doença qualquer, grave, e decidir, não, realmente, em princípio, não quero ser tratado, prefiro falecer naturalmente. Isso é perfeitamente fazível e possível há vários anos no ordenamento jurídico português. Mas a partir do momento em que envolve terceiros, por alguma razão, que podem até estar disponíveis a ajudar-me a concretizar esse meu desejo, a lei portuguesa já não permite. Trata-se de um desejo próprio e particular de cada pessoa. Até que ponto é que nós temos direito a impedir que essa pessoa decida o que quer fazer com a sua vida? Pegando só naquilo que estavas a dizer, das propostas de lei que estão em cima da mesa, neste momento existem 5, do PS, Bloco de Esquerda, PAN, Verdes e Iniciativa Liberal. E após ler todas estas propostas, é importante reforçar que em todas elas as pessoas que pedem a eutanásia têm que estar em estado de consciência plena e numa situação de sofrimento duradouro e insuportável. Considerando estas 5 propostas, qual achas a proposta mais provável de ser aprovada? Bom, por questões políticas, provavelmente será a do PS ou do Bloco de Esquerda. Todas as propostas são bastante semelhantes na sua gênese e mudam em pequenos pormenores, alguns deles mais relevantes que outros. Eu tenho uma grande questão sobre algumas das propostas. Eu não me lembro exatamente quais delas é que estão escritas em que esta expressão aparece, mas existem propostas
no qual aparece a expressão lesão permanente ao lado de doenças. E ao que parece eu não sou o único que se questiona sobre isto. Uma lesão permanente pode ser muita coisa. Por exemplo, uma cegueira, paraplegia, tetraplegia, tudo isto são lesões permanentes. E não me parece que a eutanásia, ou a eutanásia que grande parte das pessoas estejam a falar, ou estejam ou para o público-alvo, por assim dizer, uma péssima expressão para esta matéria, mas da eutanásia, em princípio, não serão cegos, ou tetraplégicos, ou surdos, ou etc. Estamos a falar de pessoas que certamente irão morrer daqui a muito pouco tempo de uma doença incurável e que lhes dará bastante sofrimento até à sua morte, que em princípio será daqui a bastante pouco tempo. Nenhuma dessas situações é a cegueira ou a tetraplegia ou, por exemplo, a surdez. Mas parece-me que uma lei escrita desta forma, abrindo a porta e o caminho a lesões permanentes, poderá fazer com que surdos, tetraplégicos, etc., possam utilizar ou interpretar a lei desta maneira para, por exemplo, pedir eutanásia. E terão que ser os tribunais e, provavelmente, no final, o Tribunal Constitucional a decidir a que casos é que a eutanásia pode ou não ser aplicada. E não me parece que seja correto deixar isso para os tribunais, sendo uma questão tão importante. Se calhar seria melhor, e essa é uma das críticas que eu faço, aprimorar certos pormenores dos projetos de leis que, honestamente, parece-me que foram feitos um bocadinho à pressa e que há certas coisas que não foram talvez pensadas o suficiente. Mas durante a discussão no Parlamento e antes de ser aprovada a lei, pode esses tais buracos ou que abrem a porta a essas paraplegias e tetraplegias e cegueiras e afins, eu acho que isso nos projetos de lei ainda têm de ser discutidos antes de ser aprovados. E, portanto, sim, mas no fundo vão ser discutidos e aprovados esta quinta-feira, dia 20. Sim, mas podem ser modificados. Quer dizer, eu não sei até que ponto é que podes modificar agora com meia dúzia de dias antes, até porque isto já foi aprovado inicialmente na Generalidade, na Comissão, e irá agora à votação final. Portanto, até que ponto... Agora, poderá o Presidente da República, agora sim entramos agora noutra questão, poderá o Presidente da República usar estes argumentos para vetar politicamente esta medida. E parece-me que aqui não tanto porque a grande maioria da população poderá ou não estar a favor da eutanásia, parece-me, tal como falámos, por exemplo, no outro dia das touradas, ser uma questão fraturante e que divide muito a meio a sociedade portuguesa. E Marcelo Rebelo de Sousa, ao que parece, está muito inclinado para não promulgar qualquer um destes projetos de leis, caso eles sejam aceitos pelo Parlamento, caso eles passem no Parlamento, e talvez o veto político seja a melhor hipótese, até porque desta vez parece-me que existem de facto razões, mesmo que podem ser defendidas, mesmo por apoiantes da eutanásia como eu. Eu acho que estes projetos não são os melhores para uma situação crítica e tão importante como a eutanásia. Então achas que ainda não devia ser aprovado, é isso? Não, eu acho é que há coisas que têm que ser modificadas e que, mais uma vez, foi um processo feito muito à pressa e que merece modificações, a forma como a lei foi escrita, de modo a tornar certas questões mais claras, como eu já disse anteriormente, para que não hajam problemas futuros com isto. E eu acho que isso, sinceramente, devia ser não propriamente debatido na sua gênese, porque eu acho que está muito claro. Eu acho que os deputados não vão mudar de opiniões com o debate. Eu acho que o que está em debate não é propriamente a eutanásia em si. Neste momento, o que eu acho que tem que se mudar é pormenores, porque grande parte do Parlamento já decidiu se é ou não a favor da eutanásia, não é? Eu acho que esse debate não faz muito sentido no Parlamento porque as pessoas já se decidiram. Não será propriamente por aí. Daniel, achas que todo este processo, como o Pedro estava a dizer, está a acontecer muito rápido e, portanto, devia ser mais debatido? Se sim, achas que este debate devia acontecer através dos meios de comunicação social ou no Parlamento? É assim, eu acho que devia ser mais debatido no Parlamento, porque nos meios de comunicação social e no seio da sociedade civil, digamos assim, a eutanásia já tinha sido debatida em 95, já tinha sido debatida há cerca de 2 anos, penso eu, só que nunca foi algo muito levado a sério, muito pensado, muito ponderado. E a eutanásia não pode ser algo que se diz num mês e se vai aprovar no outro. Pronto, é assim. Eu agora falando como se estivesse a favor, porque como sabem e como eu disse há pouco, sou a favor de que primeiro se dê mais cuidados paliativos, etc. Agora,
para evitar os tais buracos na lei que podem abrir exceções que inicialmente não se querem abrir, precisamos de mais discussão no Parlamento, precisamos de projetos de lei e de propostas mais concretas e que tenham, digamos assim, os limites, entre aspas, mais bem definidos. É assim, quem está em direito não sou eu, é o Pedro e, portanto, ele há de saber isso também melhor que eu, imagino. Então, eu acho que sem dúvida, pronto, deve ser mais debatido no Parlamento, ou mesmo que não seja no Parlamento, pelo menos dentro dos partidos que estão a favor, porque a lei claramente os projetos devem ser melhorados. Mas eu acho que também na sociedade civil, o que eu acho que é o grande problema da sociedade civil, e infelizmente também é um dos grandes problemas da democracia, é que é a desinformação. Talvez começar a debater isto, e isso também, como provavelmente iremos falar a seguir, a questão do referendo. Abrir esta discussão... Isso é péssimo, o referendo é péssimo. abrir esta discussão à sociedade civil poderá levar a uma grande carga de desinformação, e agora especialmente com a entrada de uma força política mais à direita, mais extremista no Parlamento português, e que está contra a eutanásia, a probabilidade de existir uma grande força de desinformação relativamente a esta matéria da eutanásia poderia ser e deverá ser certamente preocupante. E por isso um debate na sociedade civil é sempre bem-vindo, é a democracia, é assim que tem que ser, mas tendo em conta que, e eu penso que o Daniel, eu e ele já falámos muito sobre estas questões, sobre o que é que deve ou não ser matéria de referendo. E falámos muito também sobre estas questões dos direitos fundamentais, até que ponto é que... Direitos de minorias, especialmente. Exatamente, direitos de minorias e direitos fundamentais é que devem ser postos a referendo, porque muitas vezes a sociedade civil não tem informação necessária para decidir sobre estes temas, e pior do que não ter informação necessária, muitas vezes será alvo de desinformação quando estes temas depois, pronto, irão entrar no seio da opinião pública. Mas não achas que o debate por parte da sociedade civil trará mais informação ou mais luz sobre este assunto? Porque neste momento existe uma nuvem de falsas informações e de falsas ideias que se calhar o debate civil poderá dissipar. Quer dizer, eu esperaria que sim. Agora, de certa forma, acho que a experiência dos vários países e do mundo, e mesmo em Portugal, quando foram os referendos, por exemplo, do aborto, provam que provavelmente não. E que muitas vezes há muita gente, como é óbvio, que ajuda, e também é preciso perceber que quando foram os 2 referendos sobre o aborto, não havia tanta questão de desinformação e não havia uma força tão extremista no Parlamento e tão propensa à utilização deste mecanismo, e portanto muitas vezes, eu não quero parecer antidemocrático, mas muitas vezes este Vê lá. mas muitas vezes neste tipo de matérias talvez seja melhor reservar a decisões sobre este tipo de matérias um bocadinho mais complexas aos representantes eleitos democraticamente pelo povo, que têm como trabalho saber sobre estas matérias. Muitos dos partidos que agora apresentam propostas tinham discriminado no seu programa eleitoral. Por isso é que, para muitas pessoas, surge como uma surpresa, de repente, as pessoas que elegeram esses partidos agora irem assinar o referendo a dizer nós não queremos que isto seja descriminalizado. Daniel, observações sobre este assunto? Bom, em primeiro lugar, às vezes pode haver muito a questão e o argumento dos partidos, especialmente que são contra a eutanásia, de querer fazer o referendo, etc., quando eu penso que não quiseram fazer o referendo em 2017. Não sei se algum de vocês me consegue confirmar. É verdade? Sim, é verdade. Sim, certo. E é até uma das grandes críticas que tem sido feita. Exatamente. E eu acho que isto é um bocado uma hipocrisia, não é? Quando nós votamos em partidos que não só são a favor da eutanásia, como foram abertamente a favor da eutanásia. Em 2017, por acaso, tinha-se dito que isso não estava previsto nos programas e etc. E atualmente está. Eu penso que nós devemos confiar nos deputados porque, ok, a eutanásia é muito importante, vai ter uma grande influência nas nossas vidas, mas há imensas matérias que são discutidas para orçamentos de Estado e etc. que também têm grande influência na nossa vida, não é por isso que vamos a referendo. E repare-se que não é quem está a favor
é contra o referendo e quem está contra é a favor do referendo. Não é bem assim. Nós temos, por exemplo, no caso do Partido Comunista, é contra, mas também é contra fazer um referendo. E eu acho que é um bocado essa a minha posição, mesmo, lá está, e eu não quero repetir pela terceira vez, que como já disse, acho que a eutanásia deve ficar para debater mais tarde. Agora, acho que isso deve ser um trabalho, dos partidos que estão no Parlamento, que os portugueses escolheram, e dos deputados que são os seus representantes. Não, eu concordo plenamente. E só queria também dizer que é isso, e que muitas vezes acabamos por... E o exemplo do PCP é muito interessante, exatamente, porque tem sido muito... Quer dizer, também, como em quase tudo, a sua opinião tem sido muito consistente na sua opinião sobre este tipo de matérias de direitos fundamentais, porque nas várias hipóteses de existirem referendos sempre tiveram a mesma opinião. E eu acho que é muito importante criar-se essa ideia, e como é óbvio, pronto, os referendos existem e têm o seu papel, mas é exatamente o que o Daniel disse. Talvez seja preciso reservá-los a certas matérias, não sejam tão específicas. E o Daniel também estava a falar de opiniões no meio, por exemplo, e por isso é que os referendos são sempre muito difíceis. Por exemplo, no caso do aborto ou no caso da eutanásia, sim, eu sou a favor da eutanásia nestas condições, ou eu sou a favor do aborto nestas condições. E depois qual das propostas é que iria a referendo? Também há Exatamente. essa questão, não é? E é tipo, por exemplo, eutanásia em que moldes? Com que asteriscos? E tudo isso é muito difícil de pôr num referendo, porque se calhar se nós pusermos só é a favor da despenalização da eutanásia, se calhar sou, se calhar não sou, depende. E esse depende no referendo é impossível de avaliar. E depois até um hipotético não, que as pessoas pudessem responder no referendo porque achavam que a proposta era demasiado aberta ou porque era cedo demais, etc., que poderia ser utilizado pelos partidários do não, que achavam que não se devia fazer eutanásia em qualquer situação, por motivos religiosos, por motivos de ética, etc., e podiam dizer, no referendo as pessoas votaram que não porque não querem, em situação alguma. Pronto, podia ser um bocado instrumentalizado o resultado do referendo. Não, exatamente. Como pode ser sempre. Sim, já para não dizer que a falta de informação sobre este assunto pode levar a uma grande abstenção no referendo. Ou seja, portanto, as pessoas que, eu não sei, ou se calhar eu concordo mais com esta proposta e não é esta proposta que está a ir a referendo, portanto não vou votar porque... Pronto. Ou votar em nulo, branco. Sim, eu acho que pior do que a abstenção era até as pessoas votarem sem saberem, que esse é o que é o grande problema que se tem vindo a passar, e especialmente com o apoio de instituições como a Igreja Católica e a intrusão da Igreja Católica nestas matérias, que pronto, eu compreendo, como é evidente, é uma situação e uma questão que lhes é particular e querida, mas tendo em conta que estamos num país maioritariamente católico, muita gente poderia votar e poderia tomar a sua decisão pura e simplesmente por razões religiosas e pura e simplesmente por influência do padre da vila em que vivem, da opinião da Igreja Católica sobre esta matéria, não havendo um claro debate ou uma maior informação sobre a coisa. Decidiriam meramente por essas razões. Mesmo que este assunto não vá a referendo e o documento seja aprovado na Assembleia da República, é só o primeiro passo. Depois, o Presidente, o Marcelo Rebelo de Sousa, ainda terá que aprovar ou votar o documento. Daniel, qual achas que será a posição do Presidente da República no que toca a este assunto? Bom, essa pergunta é muito interessante porque, como sabemos, Marcelo Rebelo de Sousa é católico, foi até, e penso que ainda é, contra o aborto, e portanto contra a eutanásia também será com certeza. Agora, resta saber, e eu não sei, como devem calcular, o que é que o Presidente vai decidir, porque tem o lado do Parlamento, que vota, imaginemos, e que provavelmente vai acontecer, favoravelmente um ou mais dos projetos de lei, e aí pronto, eu não consigo mesmo saber o que é que ele vai fazer agora. Claro que isto também é tudo uma questão do papel do Presidente ser mais ou menos flexível, ou depender mais da opinião, ou ir mais a ver a Constituição. Bom, isto é só Marcelo Rebelo de Sousa neste momento é que deve saber se vai, ou se calhar nem ele sabe se irá aprovar ou não. Pedro, o Presidente da República reuniu-se com 8 chefes religiosos.
Achas que isso teve algum tipo de efeito na sua decisão? Não, primeiro acho que não, até porque toda a gente sabe que ele é católico, praticante, tal como o Daniel disse, foi contra o aborto e certamente será, pelo menos também é isso que eu tenho lido, contra a eutanásia. E fará de tudo para travar qualquer um dos projetos de lei seja aceito. Não se trata de uma questão como, por exemplo, a minha, que discordo de certos pormenores. Ao que me parece, Marcelo Rebelo de Sousa é mesmo completamente contra a ideia de eutanásia. Portanto, não está de todo em cima da mesa uma promulgação imediata de qualquer que seja o projeto de lei. Portanto, não se trata, de certa forma, uma questão de mérito da proposta, mas uma questão de opinião pessoal. Que eu acho que é sempre um bocadinho preocupante quando o Presidente da República, e é verdade que lhe foi dado este poder, que decida com base pura e dura na sua opinião pessoal. Mas sabemos que, pronto, que vários presidentes fizeram isso. Vários presidentes da República fizeram isso no passado. Relativamente a uma potencial fiscalização preventiva do Tribunal Constitucional, há duas questões muito interessantes sobre isto. Primeiro, faltam nomear 2 juízes para o Tribunal Constitucional. Logo, o Tribunal Constitucional ainda não está preenchido e, ao que parece, Marcelo Rebelo de Sousa quererá esperar por o preenchimento desses lugares para depois decidir se irá votar ou encaminhar os projetos para o Tribunal Constitucional. Isto também porque o Tribunal Constitucional neste momento está um bocadinho também resultado da forma como o Parlamento está estruturado atualmente, mais à esquerda do que esteve em anos passados, e também será por isso que Marcelo Rebelo de Sousa tem encaminhado muito poucos dos projetos de leis para o Tribunal Constitucional, porque provavelmente não teriam o resultado que ele pretenderia. Mantendo assim esta onda e esta situação de um Tribunal Constitucional mais à esquerda do que o normal, acredito dificilmente Marcelo Rebelo de Sousa irá encaminhar o projeto para o Tribunal Constitucional, tentando assim, optando assim pelo veto político, que será provavelmente confirmado, até porque pressupõe-se que o número de deputados a favor da eutanásia ultrapassará os 2/3, número necessário para reconfirmar uma lei votada pelo Presidente da República. Se alguém tiver alguma observação a fazer agora, antes de concluirmos o programa, força. Penso que não. Não, acho que está tudo dito. Espero que tenhamos sido elucidativos para quem esteve a ouvir. E assim concluímos mais um episódio de Conversas de Café. Obrigado e até para a semana.